Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe aqui o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, Vitor Becho. Secretário, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom dia Rodrigo, bom dia Thalita. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho. Pois é. A Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, ela está atrelada, ela pertence à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso. E a minha primeira pergunta é nesse sentido, secretário. Em tempos de desemprego, inclusive, a ciência, a tecnologia e a inovação podem contribuir para o desenvolvimento econômico e para a geração de empregos em Minas Gerais? Que acho que é uma pergunta que o ouvinte pode estar se fazendo do outro lado do rádio. Nosso entendimento a primeira mudança impactante que a gente fez foi de colocar a ciência e tecnologia como uma das pautas do desenvolvimento econômico. O que a gente tem de entendimento é que a ciência, tecnologia e inovação, elas são primordiais para o desenvolvimento econômico. Quando a gente pensa que grande parte das novas pautas da economia, os novos setores que estão surgindo, as novas profissões são baseadas em tecnologia. Não tem como você fazer mudanças nos processos das empresas, né, da cadeia produtiva, na academia, sem que você inove nesses processos, que você traga a disrupção, que é muito falada. Então, isso é um ponto que a gente entende como muito importante, que a nossa contribuição em desenvolver as novas tecnologias, em fomentar que a academia leve as novidades que estão sendo pesquisadas para dentro das nossas cadeias produtivas, que a gente fomente que os empreendedores desenvolvam os seus negócios baseados nas novas tecnologias e que a gente, desde pequeno, crie na cabeça das nossas crianças que o caminho da tecnologia, as novas profissões são alternativas sim para que eles tenham emprego no futuro. Isso é uma entrega que a gente pensa em fomentar e ter muito bem estabelecida. Pois é, Vitor, nós estamos aí no 7º mês, né, de novo governo. Quais são os planos aí para os próximos meses, para os próximos anos que ainda restam? A gente passou nesses primeiros 6 meses, a gente trabalhou muito no entendimento do que era feito no passado. A gente viu todos os projetos, a gente tem marcas muito importantes quando se fala em tecnologia e inovação no estado. A gente tem o CID, que é o maior programa público de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de startups e empreendedorismo. A gente tem em Minas mais de 15 universidades públicas e que tem um intelectual muito grande, um desenvolvimento de pesquisa muito forte. A gente tem uma estrutura com mais de 100 YTechs espalhadas pelo estado em mais de 90 cidades, que a gente quer dar um outro protagonismo. Então a gente entendeu tudo que acontecia e desenvolvemos a política pensando em alguns desafios principais. Como a gente integra o sistema mineiro de inovação. Então a gente estabeleceu todo esse planejamento para a gente entender. Todo mundo que realiza inovação, que promove a ciência e tecnologia no estado, tem que ter um pensamento único de como a gente contribui para o desenvolvimento econômico. Então a gente está trabalhando forte e uma boa notícia é que esse mês começaram já os workshops para discussão de como a gente vai integrar esse ecossistema com um protagonismo muito grande das pessoas que passam. A gente está atuando muito como fomentador e articulador disso, mas não como executor em si. Eu acho que o estado não tem que ser executor de nenhuma política, mas sim fomentar e que o mercado desenvolva essas atividades. O segundo desafio é como dar maior protagonismo para o CID, tornar o CID cada vez mais forte como marca, como que eu levo o CID, abro a marca do CID para que eu tenha outras aceleradoras usando a nossa metodologia, outras iniciativas de inovação. Então, como que eu dou maior densidade para isso? E um ponto muito importante que a gente pensa, quando eu tenho uma ideia lá na faculdade e crio o meu ciclo para desenvolver o meu empreendimento, o governo e o ecossistema tem que dar muito bem a noção de quais são os próximos passos que o empreendedor tem que seguir. Então eu comecei lá na faculdade, passei por uma aceleradora, entrei por um programa de conexão com o mercado, eu sei exatamente
pelo segmento em que eu estou empreendendo, qual que é o próximo nível e onde eu vou me estabelecer. Então a gente quer criar esse ciclo e essa sequência lógica. Secretário, o senhor falava de alguns avanços que a gente já teve ao longo dos últimos anos em Minas Gerais nessa questão das startups, do empreendedorismo digital. E muitas vezes quando o governo novo chega, e o governo de vocês é novo, não apenas no partido, mas é novo até em algumas práticas mesmo, tem-se existe a mania no Brasil de se desconstruir tudo aquilo que governos anteriores fizeram, em especial quando governos anteriores são governos de oposição, são governos contrários. É o caso de Minas Gerais, em que nós tínhamos um governo do PT até outro dia mesmo, até vocês assumirem. É possível ver avanços realmente, ver coisas boas que foram feitas na gestão passada, nessa área de ciência, tecnologia e inovação, e manter, ampliar, sem necessariamente paralisar? Sim, os programas que a gente tem nesse protagonismo são todos do início da década de 2010, 2011. Então não são nem da última gestão, das últimas gestões. E são marcas que vieram progredindo e foi feito um esforço grande nas últimas gestões de fortalecer essas marcas. Então o que a gente está fazendo é identificando qual que é a força, qual que é a principal fortaleza dessas marcas e colocando a nossa visão, como que a gente entende que o projeto deve ser reestruturado para atender de uma maneira melhor e de acordo com o que a gente prevê para o desenvolvimento econômico, que é melhorar a atividade econômica do Estado, gerar emprego, desenvolver as novas profissões. Então sempre esse é o foco. Teve coisas boas que foram feitas, foi feita uma construção e agora a gente está repaginando esses projetos para garantir essa entrega que a gente tem como grande objetivo da Secretaria. Secretário, o MEC anunciou recentemente o Enem digital, já para começar a ser usado, né, no ano que vem, mas para até 2026 ser a única forma de se fazer o Enem. O senhor, como subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, como é que o senhor enxerga isso, a tecnologia, né, entrando aí até para a parte da educação no Brasil? A gente tem que investir muito nisso. Vários setores já têm uma tecnologia desenvolvida, e a educação, ela precisava mesmo dar esse passo. A gente tem que garantir que a proteção de dados, a segurança daquilo que está sendo colocado a serviço da população esteja muito correto, mas que digitalizar os processos e garantir uma maior transparência é sempre importante. Para além do fim de economia, né? Que é a justificativa do Ministério da Educação. Sim, além do fim da economia. O ponto eu estou garantindo que os dados de quem está se candidatando e realizando aquelas provas, o acesso todo, seja correto, acho é importante, tem que fazer. Secretário, o senhor falava dessas ações do governo de Minas especificamente para o empreendedorismo digital, enfim, para o nosso avanço da ciência, da tecnologia e da inovação. E nós temos um polo em Santa Rita do Sapucaí que é exatamente ligado a essa questão. E muitas vezes fica para a gente a sensação que em Minas as ações estão muito voltadas para esse polo em específico. O governo, em especial a subsecretaria que o senhor comanda, tem a intenção de expandir algumas iniciativas para áreas, por exemplo, como o Vale do Jequitinhonha, que carecem, inclusive, de qualificação de mão de obra, que carecem de iniciativas criativas para fazer, de fato, esse desenvolvimento econômico ao qual o senhor se referia, ele ocorrer de fato? A gente tem, a Unimontes, que é uma universidade estadual que tem um protagonismo forte no norte. A gente tem as UITECs, que são representativas em cidades do norte de Minas. O primeiro passo que a gente quer dar para desenvolver esse empreendedorismo lá é formar. A gente tem que formar as pessoas para que elas possam serem instigadas a desenvolver o empreendedorismo digital. Então, a primeira política que a gente está entrando mais forte para o norte é levar cursos para as UITECs e cursos de formação em lógica, em robótica, em outras coisas, para que comece a criar essa cultura e aí a gente tenha outros polos. Se pensar que o Inatel tem 50 anos que foi criada a escola técnica lá e foi um caminho que foi seguido, né? Até eles chegarem hoje no nível de desenvolvimento de tecnologia que eles têm. Então o que a gente tem que fazer é como que a gente criar a base, a sustentação para que também no norte tenham iniciativas que se desenvolvam nesse nível. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, secretário? Combinado. Ciência no Brasil. Intelecto. A figura do ministro da área, Marcos Pontes. Um exemplo a ser seguido e uma referência importante. Tecnologia gera emprego ou desemprego? Emprego. Futuro de um mundo cada vez mais digital. Conexão, cada vez mais conectado. Maior desafio do setor público?
O maior desafio do setor público é deixar de ser executor e passar a entregar efetivamente o que nós contribuintes esperamos, que é saúde, educação e segurança. Figura do governador Romeu Zema. Exemplo a ser seguido. Muito bem, nós recebemos hoje aqui no Café com Política o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, Vitor Becho. Gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua participação. Bom dia para o senhor. Obrigado, Thalita. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês. Contem com a gente lá. Prazer foi nosso. Nós agradecemos. 8 horas.